Hoje é dia da gente conversar com o colunista Guilherme Frossar. Quem tá no YouTube com a gente já está vendo o Frossar entre nós. Um abraço para você, Frossar. Muito boa noite. Então quer dizer que eficiência é questão de sobrevivência? O que você quis dizer com a coluna de hoje lá em otempo.com.br, hein, Frossar? Salve, salve, Pedro. Um abraço pra você, pro Colombo, pro Lélio, pra todo mundo que tá com a gente. Descobri hoje, inclusive, que o Lélio tem passado aí, além de jogador de Fórmula 1 online, né? Ou Fórmula 1 digital, passado também de atleta de futevôlei. Essa eu não sabia. Tenho certeza que era um ótimo levantador e um ótimo passador, o Lélio Gustavo. Voleibol, pois é, isso aí. Você não acreditou, atleta não, de né? elite aí, o nosso Lélio Gustavo. Não acreditei, nessa. cara. Na hora que eu ouvi, eu falei, caramba. Comecei a imaginar o Lélio levantando, passando. Eu falei, caramba, aquela... Não é uma cena que tava muito transparente, assim, clara na minha memória, não, mas agora eu consegui visualizar com a descrição dele. É isso, chato, é isso. Cara, vamos lá. Vamos lá, Pedrão. Eu escrevi sobre isso realmente hoje na coluna lá em O Tempo Esportes, né? Sobre essa eficiência que o Atlético, claro, precisa ter para 2025, e aí você pode falar, pô, Frossar, mas todo mundo precisa ser eficiente na janela de transferências. É verdade, mas o Atlético com esse discurso de, vai ser um ano duro, um ano de poucos investimentos, já tem um elenco que, na minha opinião, é a conta do chá, aliás, nem a conta do chá, né, já é um elenco que tem deficiências, eu falo, claro, do elenco de 2024, começa agora a oficializar algumas saídas. O Eduardo Vargas hoje, por exemplo, o Atlético oficializou nas redes sociais que ele não fica, todo mundo já sabia, mas foi ali uma oficialização. O Mariano já se despediu, a gente sabe do Kardec também saindo e outros jogadores que estão ali naquela lista de negociáveis do Galo, e já que não tem tanto dinheiro assim para contratar em volume, o Atlético não vai poder se permitir errar nessa janela, né? Vai ter que ser realmente muito perto da perfeição aí nas contratações que vai buscar, que hoje o Atlético, na minha avaliação, tem um problema grave na lateral direita, né? Um problema de uma posição que precisa ali de um reforço. A zaga necessita de mais um reforço, especialmente se o Batalha voltar a ser volante com o próximo treinador, vai saber. O Batalha era zagueiro com o Milito, mas o próximo técnico a gente não sabe como que vai avaliar o volante / zagueiro argentino, né? E tem zagueiros ali que não se firmaram em 2024, pode ser que saiam, caso do Igor Rabelo, caso do Maurício Lemos também, então é uma posição também pra gente ficar de olho. O meio-campo é uma posição que o Atlético precisa se reforçar, mas principalmente o ataque. Se a gente for olhar pro ataque, acabou de sair o Vargas, que pra mim é um dos piores custo-benefícios aí do passado recente do Atlético. Ganhou muito e entregou muito pouco, né? O Paulinho tá lesionado, lesão grave, cirurgia, vai demorar pra voltar. O Hulk faz 39 anos na temporada de 2025, apesar de ser o Hulk, é um cara que merece um determinado cuidado ali. Você tem que ter outros atacantes de um nível muito alto para aqui e ali tirar o Hulk dos jogos e poder preservar a estrela da companhia. Então esse setor especificamente me preocupa, é um setor muito difícil porque todo mundo precisa. A gente fala, por exemplo, que o Galo precisa, e é um fato de um jogador que jogue pelos lados do ataque, especialmente pelo lado esquerdo, porque não tem ninguém no elenco. Qual time que não precisa dessa característica de jogador? Tá em falta no mercado, então o Atlético vai ter que ser aí criativo, abrir os cofres, imagino eu, para algumas contratações específicas, mas não vai poder errar, cara. É normal numa janela de transferência o clube fazer ele 5, 6 contratações e 3 acabam vingando, 4, 2 não dão certo. Acho que pro Galo ser competitivo em 2025, ainda mais, né, se quiser realmente ter um ano com menos investimentos, vai ter que ser realmente uma janela praticamente perfeita, e mais do que uma janela praticamente perfeita, Pedro, e aí vem uma situação que me incomoda e já me preocupa bastante. A gente está no dia 17 de dezembro, Natal batendo na porta, a temporada 2025 vai começar mais cedo, o Atlético tem que começar a se movimentar logo. A gente vê os outros times já indicando contratações, já se aproximando de reforços, das duas uma. Ou o Atlético está trabalhando de uma forma extremamente silenciosa, sem deixar vazar nada, mas já com várias coisas encaminhadas, né, engatilhadas, ou tá muito lento. O Atlético nesse momento não tem CEO de futebol, que a gente sabe que é uma função que o clube procura no mercado. Tentou o Rodrigo Caetano, parece que deu uma esfriada, mas precisa, definitivamente precisa, alguém acima do Vitor ali na hierarquia do futebol, pelo menos na minha opinião. O Atlético não tem treinador. Se a gente for olhar outras áreas do futebol do Atlético, ou do clube como um todo, o Atlético nesse momento não tem diretor de comunicação, o Diogo Couto saiu e ainda não houve o anúncio do substituto. O Atlético não tem nem a definição do piso que vai jogar, porque a Arena MRV ainda está nessa dúvida, vai ser sintético, vai ser natural. O reforço não tem nenhum ainda.
Então, realmente, me preocupa essa demora para o Atlético começar a ter algo concreto para o torcedor olhar para 2025 tendo um horizonte minimamente otimista, né? Porque a última imagem de 2024 foi muito ruim e até aqui o clube se movimentou muito pouco, ou, é bem verdade, a gente tem que dar esse benefício da dúvida, a gente sabe muito pouco, pode ser que daqui a uma semana, 10 dias, o Atlético vem aí anunciando 3 jogadores, novo treinador e um novo CEO do futebol e tudo se ajeite. Mas, até esse momento, me preocupa essa movimentação do Atlético e também essa situação da pouca margem de erro, ou quase nenhuma margem de erro, já que o clube não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, pelo que dizem os próprios donos do Atlético, e o elenco, na minha opinião, é bem desequilibrado, contando as saídas, então, fica mais desequilibrado ainda. Queria ouvir os nossos amigos aí, Colombo, Lélio, e você também, Pedro. Muito bem, Guilherme Frossar falando com a gente aqui ao vivo em O Tempo Esportes. A gente já bateu bastante nessa tecla da demora, né, Lélio? Mas o Frossar toca num ponto muito importante. Ele até cita na coluna hoje aquela fala de um dos 4 R sobre o ano duro, né? Que o Atlético vai ter ano que vem, já que não se classificou para a Libertadores. Isso, claro, financeiramente falando, o impacto é diferente. Então a eficiência precisa ser um pouquinho maior. Ou bastante maior, né? Mas ainda você tem competições ali que você pode minimizar esse efeito de ausência da Libertadores com boas arrecadações. Sabe o que acontece? Se o Atlético estiver bem no Campeonato Brasileiro, o estádio vai estar cheio. Sabe? E o Atlético jogando com o estádio cheio, a renda nunca é menos de 3 milhões. Porque o ingresso é caro. E a arrecadação do estádio, sim, com lanchonete, estacionamento e outras coisas mais, é uma arrecadação boa. E aí você vai ter a Sul-Americana, o início da competição sempre é chato, mas depois, quando vier o mata-mata, já aumenta o interesse. É estádio cheio também. E o campeonato, e a Copa do Brasil, o Atlético vai ter que começar lá da primeira fase, você vai ganhando também o seu dinheiro. Então, essa lamentação de não estar na Libertadores, tudo bem, ela pode ser pertinente, mas não pode ser considerado o fim do mundo. E isso aí atrapalhou, por exemplo, sabe quem? São Paulo. Nós não estamos na Libertadores, parecia que não tinha mais nada para disputar. Até que um dia foram ver, estavam quase na segunda divisão. Então não, o Atlético tem uma temporada, a temporada é complicada e ele tem que fazer um time para disputar títulos. Ponto final. É isso. Outra coisa que o Frossar escreveu hoje, o Colombo, sobre o Siga, né? Que teve alguns acertos, teve alguns erros, mas é outro fator que a gente precisa encontrar a minimização do erro no ano que vem, né? Exato, com certeza, porque a rigor, quem trouxe o Siga? Fábio Gomes? É a contratação que a gente tem de, digamos, mais debatida, né, digamos assim. Ficou muito claro isso. Um cara que não serviu nem para o banco de reservas. Então, um artilheiro da Série B com passagem pelos Estados Unidos é esse cara para compor o grupo do Atlético? Então, tem que ser mais assertivo. Já disse isso também em outra oportunidade, Pedro. Centro de inteligência do Galo. Ninguém aqui está tirando o poder de ciência, de dado, de estatística para balizar uma contratação. Mas essa contratação precisa ser assertiva. Se a grana é curta, se a verba é curta, como fazem tanto questão de dizer, e o Lélio está muito correto nas colocações que ele faz, porque parece que o Atlético sempre está em dívida, essa dívida nunca é paga, então o tiro tem que ser certeiro. E aí não dá para ir em Fábio Gomes, Pedro, tem que ser mais assertivo. O centro de inteligência, por mais paradoxo que possa ser, tem que ser mais inteligente e mais assertivo. 6h23, Guilherme Frossar, mais cedo a gente estava falando aqui sobre a pré-temporada, né? O Atlético anunciando hoje a Copinha e tal. Falamos sobre trajetória, né, do Leonardo Silva, começando aí uma transição de fato, agora vai ser o treinador do Galo na Copinha. Mas eu vou fazer a pergunta que eu fiz para os comentaristas mais cedo. 3 rodadas de Campeonato Mineiro ou 2 amistosos e uns treinos nos Estados Unidos misterioso? O que você prefere, hein, Frossar?
Pois é, eu acho que é difícil a gente falar sobre isso, né, Pedro? Porque tem algumas outras questões aí nessa conta, especialmente grana, né? O Atlético tem aí um acordo, vai receber uma grana para estar lá em Orlando nessa parte da pré-temporada, vai fazer amistosos internacionais, tem a questão da internacionalização da marca, que é importante, né? Vai jogar lá o amistoso internacional contra o Orlando, então tem tudo isso na equação, mas me preocupa essas 3 primeiras rodadas de Campeonato Mineiro aí, né, fora do padrão do time, vamos dizer assim, né? Os principais titulares, pelo que a gente imagina, estarão em Orlando. Então vamos ver, o Campeonato Mineiro é bem verdade, ele te dá ali uma margem para você recuperar, mas não é um campeonato tão longo assim. O Atlético, a gente lembra, defende uma sequência muito longa aí, chegando na final do estadual em todas as temporadas, então se começa patinando aí o Campeonato Mineiro, né, pode ser que tem aí ameaçada essa sequência muito importante de final, né? Que o Atlético, salvo engano, desde 2007 chega a todas as finais do Campeonato Mineiro. Então tem essa missão e essa obrigação, ao meu ver, de chegar novamente. Mas vamos ver se o Atlético conseguir levar ali bem esse nível de Campeonato Mineiro, de repente com o Lucas Gonçalves comandando esse time alternativo no Brasil, enquanto treinador, né, contratado pelo Atlético. A gente espera que seja contratado antes, né, dessa pré-temporada nos Estados Unidos, possa estar lá com o time, pode ser que funcione, mas vejo com alguma preocupação sim esse início do Mineiro, do Atlético, com um time totalmente alternativo, porque não é um campeonato que te dá tanto tempo assim para recuperar, e claro, o Atlético tem, pelo seu tamanho, a obrigação de estar nas finais do estadual. Vamos ver, tô curioso para ver como que vai funcionar esse início de temporada do Atlético, mas principalmente curioso para ver o Atlético começar a se movimentar efetivamente no mercado, anunciar contratações e anunciar essa organização, né, que está acima dos atletas, que para mim tem bastante coisa fora do lugar, e isso sem dúvida nenhuma pode impactar na temporada de 2025, porque já tem muita gente organizando, e quem chega primeiro bebe água limpa, né, meu amigo Pedro Abílio? Só para fechar o assunto Siga, claro que o Siga participa, e é o que eles explicaram um tempo atrás, de todas as contratações do clube, então contratações que deram certo, tiveram também o aval do Siga, ou a participação do Siga. O Paulinho, por exemplo, teve os números analisados ali pelo departamento, etc. Mas o que eu quis dizer no texto, que o Leandro lembrou muito bem do caso Fábio Gomes, esse ano agora a gente teve, por exemplo, o caso Brian Palacios, que é outro jogador que o Atlético investiu bastante e que ainda não retornou esportivamente. O que eu quero dizer no texto de hoje é que para 2025 não dá para fazer teste, não tem mais espaço para vamos testar nesse cara aqui, porque pode ser que lá na frente é um investimento pensando a longo prazo. O elenco do Atlético hoje desequilibrado como é, e já a conta do chá, inclusive do ponto de vista numérico, não permite mais esse tipo de aventura. Então o Atlético precisa contratar jogadores que vão efetivamente entregar resultado já em 2025 para brigar pelos títulos, porque como disse o Lélio, não tem a Libertadores, mas tem muita coisa que vale muito pro Galo em 2025, Pedro. Boa, Guilherme Frossá tá lá em otempo.com.br, na coluna sobre o Atlético. Tem live hoje, Frossá? Não, hoje não. Ontem teve uma livezinha ontem até um pouco mais tarde, agora descanso no canal até o fim da semana para colocar a cabeça no lugar, porque a temporada do ano que vem o bicho vai pegar, mas em O Tempo, coluna todos os dias nesta semana até sexta-feira, então tá convidada aí toda a nossa audiência para acompanhar nossos textos sobre o Galo lá em O Tempo Esportes. Bom trabalho para você. Siga bem aí, viu, Frossá? Tamo junto, sempre um prazer. Grande abraço. Um abraço, viu, Lélio, meu levantador. Até a próxima. Valeu, Frossá. O cara mandou na live aqui, velho. Anderson Almeida, até o Siga Bem Caminhoneiro é melhor que o do Galo. Fez o nome, agora tem que aguentar a piada. Né?